procedimento que aconteceu na nossa aula. Primeira parte teve a explicação do professor Guilherme. Depois de ele explicar pra gente o instrumento usado e tudo mais, pegamos um integrante da turma para ficar em pé, e deitado e sentado, nas formas pedidas. Medimos a pressão dele e também medimos o batimento cardíaco dele. Assim, ficou uma pessoa vendo a posição e uma pessoa bombeando o equipamento para ver a pressão. E assim a gente conseguiu ver a pressão dele sentado, em pé, deitado. Vimos essas três. E fizemos isso tudo com equipamento manual. Com equipamento eletrônico, fizemos uma medição e obtemos o mesmo resultado do aparelho. Um pouco de diferença, por conta que o aparelho eletrônico ele dá uma diferença pequena, aproximada sempre. Então, se fossem os procedimentos que foram seguidos. E foi contado 1 minuto. A cada procedimento a gente contava 1 minuto e tirava a frequência do batimento cardíaco. Para finalizar, eu fiquei com a parte dos equipamentos. E os equipamentos utilizados foram o esfigmomanômetro, junto com o estetoscópio e o aparelho digital. Eu vou falar aqui um pouco conforme a postura da pessoa, quando está medindo a pressão arterial, ela vai mudar, né, com certeza. A postura afeta a pressão arterial com a tendência geral a aumentar a posição deitada para a sentada ou para a posição em pé. Na maioria dos indivíduos, no entanto, a postura não conduz a um erro significativo na tomada da pressão arterial. A pressão arterial de um indivíduo varia de acordo com vários fatores, que é tipo a idade, o estado emocional, o uso de drogas, a temperatura do ambiente, se é em pé, se é deitado, sentado e etc. O esfigmomanômetro é o aparelho destinado a medir a pressão arterial de um dos sinais vitais do ser humano. O conhecido também como o tensiômetro, esse instrumento tem uma enorme importância na elaboração dos diagnósticos médicos, como se faz a leitura do esfigmômetro. Enche a braçadeira até que o ponteiro chegue a 180. Nesse momento, abre a válvula lentamente. Enquanto isso, preste atenção no som que chega ao estetoscópio. E no ponteiro do medidor, a batida mais forte, normalmente a primeira, é a pressão máxima e a última batida é a mínima. Bom, eu vou falar sobre o porquê pode ocorrer alterações de acordo com a postura na hora de tirar a medição da pressão arterial. Primeiramente, a gravidade. Quando se está em pé, há uma dificuldade um pouco maior do sangue correr entre o corpo para fazer a distribuição, porque você estando em pé, o sangue vai ter que se forçar um pouco mais para fazer a distribuição. Também pode ocorrer de acordo com atividades ou ao se movimentar, porque vai ocorrer alteração, porque de certa forma está havendo a movimentação do corpo e o sangue vai ter algumas mudanças na hora de dividir-se pelo corpo, de se espalhar. Aí pode ocorrer uma pequena alteração na medição da pressão arterial. E também a resposta do próprio corpo, porque o corpo ele tende a reagir na hora, dependendo da sua postura, se é deitado, sentado. Por isso, é indicado que no momento de fazer a medição da pressão arterial, esteja sentado com os pés apoiados ao chão de forma estável, o braço na altura do coração e as costas apoiado na cadeira, ou seja lá
ou que você esteja sentado. O importante é que a postura esteja correta para sair tudo de forma certa, correta, para ser tudo ok. Durante o procedimento, um aluno realizou um teste para medir sua pressão arterial em vários modos, como exemplo de buscar uma sistólica e diastólica nas artérias, já que foi preciso fazer mais de um teste para procurar evolução no processo, para identificar uma alta ou baixa e determinar se sua pressão ainda está no estado normal à sua saúde no dia a dia. Esse apelo que a pressão pode resultar em simples estado do corpo na pessoa dia estável, em uma hipertensão estágio ou na crise hipertensiva.